você gosta de histórias de terror, de quadrinhos com vampiros, lobisomens, fica aí que hoje eu vou fazer uma grande recomendação. Lobisomem Integral foi um resgate da editora Noir que lançou agora no início de 2026 e compila todas as histórias que o Gedeone roteirizou e o Sérgio Lima desenhou para a editora Penteado na década de 60. Então esse material foi lançado entre 1967 e 1970 e a editora Noir fez todo o trabalho de recuperação desse material e lançou ali no material que é basicamente um ônibus. Ele tem 512 páginas, ele é um formato um pouquinho maior do que o formato italiano, então um quadrinho assim num formato muito bom de ler, e o resgate da editora Noir ficou sensacional. Eu não tenho tantos quadrinhos da editora Noir, então eu não posso opinar tanto sobre qual é a qualidade média do trabalho editorial da editora, mas a qualidade aqui no Lobisomem é impecável. Todo resgate deveria ser tratado com o mesmo cuidado que a editora Noir tratou esse material aqui. A gente tem um prefácio extremamente bem escrito, detalhado. A arte do quadrinho ficou espetacular quando a gente tem resgates da década de 60, quadrinho bem antigo. Muitas vezes a arte não tá assim tão boa, a arte não fica tão bem restaurada, às vezes os balões, a fonte não tá tão boa, às vezes se perdeu, né, um pouco com o tempo, a qualidade, então às vezes não fica tão legal, mas aqui ficou perfeito. O trabalho da Noir realmente ficou perfeito. Eu não teria como ter feito melhor o resgate desse material. E é um material que me surpreendeu demais. Esse quadrinho, como eu falei, ele começou a ser publicado em 1967. E é normal, quadrinhos antigos têm aquele excesso de diálogo, narrativa mais lenta. Aqui isso não acontece. A narrativa é extremamente fluida, os diálogos são excelentes, o quadrinho é realmente muito, muito bom. E como é de fato a história desse quadrinho? Aqui o protagonista vai ser o Conde Boros, que é de fato o lobisomem. Cada história vai ter uma base parecida, né? Apesar de sempre serem diferentes, claro, mas ela vai ter uma base parecida. Começa com o Conde Boros, ou já instalado, ou se instalando em algum lugar diferente, chegando em alguma cidade, e aí ele é recebido pelas pessoas, ele entende ali como funciona o lugar, e aí ele vai se transformar no lobisomem nas luas cheias e vai começar a atacar as pessoas. Quando as pessoas começarem a descobrir que tem um lobisomem ali, que pessoas estão sendo mortas, ele normalmente vai ser o suspeito. Alguma coisa acontece que ele vai ser descoberto e ele vai embora e a próxima história começa. Ou ele já se acomodando numa cidade nova, numa vila nova, ou ele chegando nesse lugar e procurando ali quem poderiam ser suas vítimas e conhecendo o lugar. Então ele tem essa base, ele tem arqui-inimigos, então tem o Stan Madden, que é um cara ali, o Conde Boros, logo no começo do quadrinho ele mata, se eu não me engano, o irmão do Stan Madden, então ele tá sempre perseguindo o Conde Boros, então mesmo quando o Conde ele acha um lugar ali que as pessoas não vão descobrir fácil que ele é o lobisomem, o Stan Madden dá um jeito de chegar lá, ele descobre que o lobisomem magicamente, ele é muito gênio, né? Conveniência de história, é um roteiro que tem algumas coisas mais simples, então ele sempre sabe rapidamente onde o Conde Boros vai estar e ele vai atrás e vai ser o grande arqui-inimigo do Conde Boros, que é um cara ali preparado e sempre tentando matar o Conde Boros. E são sempre histórias assim que tem essa base, acontece isso nas 15 páginas, sempre uma história rápida assim de ler, muito bem escrita, muito bem desenhada. A arte desse quadrinho, um espetáculo, eu vou deixar passando imagens ao longo do vídeo. É maravilhosa a arte desse quadrinho. A experiência que eu tive lendo foi excelente, porque eu lia sempre 2, 3 histórias por dia. Então, antes de dormir, eu pegava, lia 2, 3 histórias, coisa ali de 30, 40, 45 páginas, e eu achei excelente. Daria também tranquilamente para ler de uma vez ali, pegar só ele lendo até terminar, mas eu gostei dessa experiência de poder lendo Lobisomem ali todo dia, assim, por muitos dias. E o Lobisomem aqui, ele tem um ar meio de vampiro também, porque o Conde Boros, que é esse protagonista, que ele é um cara muito rico, refinado, ele sempre usa uma capa, ele tem um ar de vampiro. Ele parece um vampiro, ele usa na capa, ele dorme em um caixão quando ele tá no castelo dele. O caixão ajuda ele a se recuperar de cansaço, de ferimentos. Ele bebe o sangue inteiro das vítimas dele, então ele funciona quase como que um vampiro, só porque ele tem essa ferocidade a mais do lobisomem. Mas ele é praticamente um vampiro, então ele precisa consumir sangue humano. Se ele não consome sangue humano, ele começa a ficar fraco. Ele tem uma personalidade ali que eu achei muito legal, porque em alguns momentos a gente vê esse lado mais humano dele, que ele não quer ser mais um lobisomem, ele quer se apaixonar, ele quer viver normal, mas quando ele começa a ficar sem sangue, esquece. Ele mata as pessoas mesmo, ele bebe o sangue mesmo se ele ama a pessoa, ele não tá nem aí. E uma coisa muito interessante aqui, que por exemplo, a gente tem o lobisomem do Colin, alguns outros
quadrinhos ou histórias de lobisomem que é uma pessoa normal que ela perde o controle quando ela vira lobisomem. Ele não perde o controle. Ele, claro, ele tem esse lado feroz, esse lado mais animalesco quando ele vira lobisomem, tem, mas ele ainda está lá. Ele não perde completamente o controle e vira um animal. Ele ainda tá lá dentro. Ele conversa e tal. Eu sinto que ele tem algum controle, eu tive essa percepção. Mas ele quase sempre acaba cedendo a esse lado mais feroz do lobisomem e acaba matando quem tá por perto. Até porque também o Conde Boros aqui tem toda a origem do personagem e tal, mas é algo mais pro final, porque inicialmente o Gedeone ele não queria contar essa história de origem do personagem, ele só seria o lobisomem desde sempre, mas tem toda a origem e tal, e ele é um cara assim que já tem suas, se eu não me engano, centenas de anos, então a bondade dele vai se esvaindo ao longo do tempo. E apesar de a base da maioria das histórias ser a mesma, tem uma variedade muito boa. Eu gostei. Sempre tem uma variedade boa de ambiente. Ele tá ali mais ou menos na Europa, às vezes ele vai para outros países, para o interior, para Londres, para cidades grandes. Às vezes ele tá ali mais para África. Eu achei bem legal a variedade. Não são todas as histórias claras que estão nessa base que eu falei, mas é a maioria. Tem histórias que ele encontra outros monstros, ele vai lutar contra vampiros. Então, eu achei um quadrinho excelente. Então, para quem gosta de quadrinho nacional, para quem gosta de quadrinho de terror, quadrinho ali nessa temática, né, lobisomem, vampiro, eu acho espetacular. Esse quadrinho é realmente muito, muito bom. Ele foi uma grata surpresa. Eu li achando que eu ia gostar. Eu adoro esses resgates de quadrinhos nacionais mais antigos, mas alguns realmente são mais datados e mesmo sendo muito bons, a gente vê que ainda são um pouco datados. Esse aqui nada datado, quadrinho espetacular mesmo e foi uma grande surpresa. Então, trabalho excelente da editora Noir nesse quadrinho. Se eu não me engano, ele só tem à venda no site da editora, talvez tenha em loja parceira, mas na internet aqui eu só achei no site da editora, no pesquisa rápida. Ele custa R$189 com frete grátis. Eu não sei se a editora costuma fazer promoção. Tem outro lobisomem no momento em catálogo no site da editora que também tem roteiro do Gedeone, mas esse é com arte do Rodolfo Zala. Então é um material que eu tô muito animado para ler, eu quero ler, né? Eu não tenho esse outro ainda, mas eu quero ter ele logo porque eu achei excelente esse aqui do Gedeone com Sérgio Lima. Então fica aí a recomendação para quem gosta, pelo menos para conhecer esse material e saber que é muito bom esse resgate que a editora Noir trouxe. Então espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e valeu!